atuou em Portugal e aqui. Partido Português vai investigar Gilmar Mendes. O líder do Chega, sigla de direita, destaque na última eleição lusitana, o deputado André Ventura encheu a boca para falar sobre a colocação de Sua Excelência, o ministro do STF, no radar do partido. Aí está a mensagem do X, datada de 23 de junho. Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram, e ainda têm em Portugal, um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se está a tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. A inquietação do deputado coincide com a chegada do evento Gilmar Palusa, que todo ano é realizado em Lisboa, reunindo grandes figuras do empresariado, elementos vistosos da política e coleguinhas da justiça que se refestelam em caros restaurantes e encontros regados a vinhos caríssimos e de boa qualidade, para depois se acomodarem em auditórios para um circo de palestras de duvidosa utilidade, genuína ostentação e desfrute do poder. O professor Walter Maierovitch, do UOL, é autor de uma sentença sobre o evento. Gilmar Palusa é exemplo de escárnio, de desigualdade e arrogância. Rios de tinta já foram gastos para criticar o ajuntamento, visto como um palanque de futilidades e uma mistura sem muita medida entre os interesses público e privado. O cognominado Fórum de Lisboa teve de João Paulo Batalha, da revista Sábado, uma crítica contundente. Diz o articulista: todos os anos Lisboa acolhe um encontro de que nunca ouviu falar, mas que é uma autêntica parada de poderes promíscuos. E conclui: como agenda pública e outra privada, inconfessável, a festa do arranjinho brasileiro em Lisboa é a institucionalização da promiscuidade e o triunfo do poder total, em que dinheiro, política e lei se misturam na mesma agenda. Na verdade, nestes encontros se dispensa o recato e fica em evidência a ostentação, a empáfia e a comunhão de compromissos mútuos, com páginas nem sempre fundadas em transparência e espírito coletivo. Dentro do órgão a que pertence, vale dizer, o STF, o evento é visto com um certo estranhamento quanto à sua realização, sobretudo no momento em que há um imenso descrédito da instituição e sobre a atuação dos seus integrantes, vistos como embebidos por inarredável politização, com tomar de partido em prol de uma determinada plataforma partidária. A coisa parece tomou um rumo incompatível com a rigidez constitucional, tendo transbordado do conceito clássico e tradicional de ativismo judicial para uma participação direta na gestão de governo, o que não condiz em absoluto com a origem do seu poder, que não está estribado na vontade popular. Pois, como diz o ministro Luiz Fux, Brasil não tem governo de juízes. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. O que é agitado em torno desse converscote é o mix entre juízes e homens de empresa,
muitos deles com litígios na justiça, banqueiros e políticos repartindo ideias num ambiente de consentida junção de expectativas com um encontro de resoluções confortável e boa para todos os lados, mas que, ao mesmo tempo, pode ser péssima ao interesse da coletividade. Paira a questão: até que ponto essa congregação fere ou não a confiança na integridade do judiciário? Neste contexto, é bom lembrar a péssima reputação deste poder no imaginário coletivo. Por exemplo, pesquisa futura de março de 2025 aponta que 52,6% das pessoas qualificam de ruim a atuação do STF. Cai bem a conclusão do articulista do IG, Antônio Minhoto, sobre tal encontro. E aqui é bem o caso de se lembrar da velha indagação: quem vigia o vigilante? O STF, a última e por vezes única instância judicial, está com vários de seus membros envolvidos numa atividade que gera, no mínimo, muita estranheza. Contudo, não parece haver a quem recorrer para tratar dessa questão, menos ainda em âmbito judicial. O Chega, em nítida providência de talhe ideológico, não antecipou as vias investigativas que pretende percorrer para ter a resposta ao que o inquieta quanto ao personagem central da festança. O que se sabe de antemão é que o deputado Ventura é um desafeto pesado contra o presidente Lula, sobre quem declarou que prenderia em caso de ser primeiro-ministro. Daí pode ser aberto outro corredor de caco de vidro e prego enferrujado para o governo como um todo. Este foi o Soletrando Direito. Inscreva-se no canal para dar uma força na sua consolidação. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a abertura de investigação contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber os conteúdos do canal. Grato pela audiência. Tchau!